Fatos TV. Eu invisto num banco que é o primeiro colocado brasileiro na lista dos mais sólidos do mundo, que acaba de ser eleito pela terceira vez o melhor banco do mundo e que conta com a confiança de mais de 100 milhões de clientes e 3 milhões de acionistas no mundo inteiro. Você sabe que banco é esse? Santander. Santander, investindo forte no Brasil. A Fatos TV está hoje na cidade do Gama para acompanhar a audiência pública que debate o Centro Cultural Itapuã. Aquele que foi, desde 1961, a maior referência cultural da cidade e encontra-se há mais de 15 anos em estado de abandono. Vamos conversar com o governo, autoridades e comunidade para saber mais a respeito. Versão dos fatos. A Fatos TV apresenta agora um olhar diferente, uma análise das notícias da semana. A audiência pública continua, governantes e movimento cultural debatem acerca do destino do Centro Cultural Itapuã. Enquanto isso, a gente conversa com Marcelo Pires, um dos idealizadores do Festival de Música Popular do Gama, um dos mais antigos festivais do Distrito Federal e que já foi realizado algumas vezes na praça do Centro Cultural Itapuã. Agora, a proposta do movimento cultural é de que a praça seja também revitalizada e se torne um grande complexo. Qual a sua opinião, Marcelo? Eu concordo plenamente. Eu acho que a revitalização não só do espaço cultural do Cine Itapuã, mas da praça como um todo, são fundamentais para o fomento dos movimentos, das manifestações artísticas do Gama. É importante lembrar de que um dos festivais de música popular do Gama, onde suas versões aconteceu dentro do Cine Itapuã e outras duas lá na praça. Então essa praça o Cine Itapuã tem muito a ver com a música, tem muito a ver com o festival de música popular da cidade. É importante também lembrar de que não basta, que a cidade do Gama é muito grande e muitos artistas, um movimento cultural muito forte e que não pensemos apenas naquele espaço ali no centro da cidade, que nós é importante revitalizar, instrumentalizar outros espaços, como os auditórios dos centros de ensino, os centros comunitários, o Teatro Galpãozinho e a construção da Casa de Cultura do Gama. O arquiteto e urbanista Ariomar Nogueira apresentou um projeto de complexo cultural que vai de encontro às demandas do movimento cultural da cidade. Ariomar, fala um pouco mais para a gente sobre esse projeto. O projeto cultural é um projeto que envolve a praça com o edifício existente. Por que é um projeto cultural? Porque além do projeto de arquitetura, ele abrange as necessidades culturais das pessoas que fazem a arte nessa cidade, integrando praça e edifício, mantendo o que lá já está, mantendo o edifício e fazendo com que na parte interior tenhamos mais condições de utilização do edifício, além de cinema, com teatro, com biblioteca, com espaços voltados para o lúdico e coisas parecidas e coisas envolventes dentro da necessidade cultural da cidade. Nesse projeto, o movimento destaca a criação de um obelisco. O que seria esse obelisco? O obelisco é para que nós resgatemos a memória dos artistas que já aqui passaram e os que daqui para frente irão fazendo suas artes. Nós já catalogamos 17, que é exatamente o número 17 é do Carlinhos Piauí, que já será colocado assim que seja concluído o obelisco. Esse obelisco ele é composto de um portal de entrada, o obelisco sobre uma plataforma, ele tem a forma de um obelisco piramidal tronco e o portal de saída. E que esse espaço seja mantido juntamente com a cascata que lá está e o projeto de Oscar Niemeyer, que é o nosso coreto. O descaso com o Cine Itapuã é só mais uma das lutas do movimento cultural da cidade. O senhor luta há mais de 2 décadas pela criação da Casa de Cultura. A Casa de Cultura, para mim, é uma grande tristeza quando eu faço essa palavra,
Casa de Cultura, porque depois que Brasília passou a ter essa desnecessária e onerosa Câmara Legislativa, as coisas andaram só direcionadas para interesses pessoais dele, dos políticos. E esqueceram que a cidade tem um terreno, esse terreno já tem um projeto aprovado, um projeto totalmente adaptado para as necessidades da Casa de Cultura. E tudo isso foi jogado de lado porque nós não temos nenhum empenho de Estado, de governo, para que se faça a Casa de Cultura. Mas o investimento que eles fazem para a cultura é muito aquém da necessidade cultural de um povo, principalmente relacionado com essa questão da cidade do Gama, que tem um terreno para se fazer uma Casa de Cultura há 22 anos atrás e até hoje não houve nenhum governante que se manifestasse. Foi feita a chamada pedra fundamental, foi feita a especificação, foi feito o orçamento, foi pré-licitado, foi aprovado pela Câmara Distrital e parece uma brincadeira que até hoje o terreno está lá sem nenhuma colocação, sem nenhuma edificação. Vamos agora ver se o cinema acontece alguma coisa, se acontece de fato o que nós estamos precisando, que é de termos um espaço cultural, que não seja a Casa de Cultura, mas que seja a revitalização do cinema. O secretário de Cultura, Milton Pereira, participou da audiência pública. Secretário, como o senhor avalia a revitalização do Centro Cultural Itapuã? Bom, eu quero primeiro começar dizendo o seguinte: é muito importante a realização da audiência pública, porque a comunidade tem o seu espaço para definir aquilo que lhe convém, porque cultura é, antes de qualquer coisa, exercício de cidadania. Em segundo lugar, a recuperação, a revitalização do espaço físico, né, do edifício do Cine Itapuã e do seu entorno, que é o tema que está em debate, é óbvio e é uma reivindicação histórica da comunidade do Gama, e para nós podermos contribuir para que o Estado cumpra o seu papel de indutor dos processos culturais, é fundamental que somemos a ação do Executivo, a administração do Gama, a Câmara Legislativa e a comunidade organizada. É assim que a gente constrói soluções duradouras, para que a gente possa oferecer uma resposta adequada às ansiedades da juventude que cobra a ação do poder público e da sociedade e, sobretudo, oferecer à cidadania do Gama a recuperação, sim, de um espaço afetivo que marcou a história da vida de muita gente. Então, eu creio que nós teremos, dentro de pouco tempo, deslanchado um processo participativo de recuperação desse importantíssimo espaço cultural, não apenas para a comunidade do Gama, mas para o conjunto do Distrito Federal. Determinamos como meta prioritária seria a gente buscar o documento oficial que seria o Cine Itapuã. E quando assumir a gestão, procuramos saber quais seriam os próprios da administração, e eu levei um susto, falando com o nordestino, eu me assustei, porque o Cine Itapuã não fazia parte dos próprios da administração do governo. As manifestações continuam acontecendo na audiência pública e agora há pouco quem falou foi o administrador do Riacho Fundo 1, Adalto Rodrigues, responsável pela regularização do Cine Itapuã na sua gestão como administrador do Gama. Adalto, fala pra gente como aconteceu esse processo de regularização. Há tantos anos o Cine Itapuã, na verdade, não tinha um dono? Renata, assim como você é uma menina inteligente, todos nós que sabemos da legislação, o Código Civil é claro, quem não registra não é dono. E o que aconteceu? Nós não tínhamos experiência em gestão pública. Em 2011, assumimos a convite do governador Aguinello a administrar essa belíssima cidade, do verdadeiro amor que nós temos por isso aqui, né? E aí, a primeira coisa que fizemos na época era a gente mapear o que era próprio do GDF, o que eram os nossos espaços públicos, até para a gente ter uma linha de pensamento de projetos, como investir no espaço. E aí, quando eu determinei alguma diretoria lá, que eu não lembro na época, para que a gente fizesse esse mapeamento da cidade, veio a resposta, faltou na relação dos próprios do GDF, do povo do Distrito Federal, no qual a administração do Gama,
o Cine Itapuã não estava na lista. E aí eu fiquei assustado com aquilo. Falei, ué, cadê o Cine Itapuã? Não tem aqui, não tá. Falei, não tem? Como não tem? Aí fomos buscar. Falei, aí peguei um servidor da administração que é ligado à cultura, o Salles. Falei, Salles, vá buscar nos arquivos onde está o documento que o Cine Itapuã é do GDF. Resultado, nas gestões anteriores, que as pessoas acho que não tiveram essa preocupação, esse cuidado, fizeram até investimento lá, só que não era próprio. Não tinha uma escritura dizendo que era do GDF, que registrado em cartório. Aí eu fiquei muito preocupado, porque eu sei da legislação, porque poderiam alguns herdeiros ou até comerciantes da época questionar em relação à dominidade do espaço. Porque doaram, mas esqueceram de fazer o mais importante da época, que era registrar em cartório. Uma coisa simples, mas as gestões passadas não fizeram. Aí não encontrei nem sequer o termo de doação que eu tenho com ele hoje aqui no meu bolso. Resultado, determinei um servidor e ele foi para os arquivos buscar esses documentos e não achava. E eu, cada dia que passa, mais preocupado. Até então encontramos um documento lá, como se fosse fulano de tal, ok. Fulano de tal, ok. É o termo de doação. Aquilo não era documento. E nas gestões passadas, alguém tentou registrar com esses documentos no cartório de registro, do 5º registro, daqui do Gama. Resultado, foi negado. Negado. E foi para a vara de registro público e também o juiz da época negou, porque não era documento plausível para fazer esse tipo de registro. Fiquei mais preocupado ainda, mas não cansamos de buscar o documento original. Temos o documento na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registrado não, com todos os nomes, que inclusive li agora, porque é em memória de alguns que já foram embora, e o respeito deles, de fazer essa doação para o Distrito Federal, que é o contrário do que fazemos, que às vezes fazem hoje. Encontrei tudo registradinho, só que algumas dessas pessoas já tinham morrido. E aí, a vara de registro exigiu a identidade e o CPF dessas pessoas. E como fazer? Arrumar CPF de identidade de quem já faleceu. Mas aí, voltamos a despachar com o juiz e mostramos para eles como é que foi o termo de doação, que foi de boa fé, e alguns herdeiros também estavam dispostos. Olha para você ver o desprendimento desse pessoal. Alguns herdeiros estavam dispostos a, se tivesse que assinar novamente, eles assinariam. Eles não queriam, não envolveram em nenhum momento a justiça nisso. Eu achei a grandeza dessas pessoas, que desses 12, 3 já faleceram, já foram embora, nos deixaram. Aí conseguimos esse documento e despachamos por 3 vezes com a vara de registros públicos, e aí o juiz determinou, mandou para o cartório de registro do Gama, e hoje nós temos o termo de doação registrado em nome do governo do Distrito Federal, em nome do povo do Gama, que é um patrimônio histórico da cidade. Alain Valim, chefe de gabinete da administração regional do Gama, presidiu a comissão de projetos e estudos para a restauração do Centro Cultural Itapuã. Alain, como foi esse processo anterior à audiência pública? Nós inicialmente buscamos a retomada formal do espaço, registrando em cartório como um próprio da administração regional do Gama. A partir daí nós montamos a comissão, publicada em Diário Oficial do Distrito Federal, onde eu tive a honra de ser nomeado presidente, e a partir daí nós iniciamos visitas a espaços culturais, iniciamos reuniões ordinárias que acontecem hoje na administração regional todas as segundas-feiras, convidamos o Conselho de Cultura, a Secretaria de Cultura e técnicos, arquitetos da administração regional para participar desse processo, tendo em vista a realização dessa licitação, o projeto da licitação e, obviamente, o início das obras de restauração daquele espaço. Na audiência foi citado que o processo de restauração deve começar a partir de 2014. Existe uma previsão, uma verba prevista para isso? Nós já temos R$1 milhão para esse projeto. Então nós vamos utilizar inicialmente esse recurso para a elaboração do projeto executivo e do projeto básico. A partir daí a gente imagina que até o final do ano a gente já esteja abrindo a licitação e no início do ano que vem as obras devem estar sendo iniciadas. O movimento cultural e a comunidade participaram intensamente dos debates na audiência pública sobre o Cine Itapuã. O sentimento agora é de ansiedade e expectativa para que sejam tomadas providências e possamos ter novamente um espaço cultural que atenda às demandas artísticos, culturais da cidade e em torno.
Eu sou Renata Bate para Fatos TV, uma TV moderna e informativa. Fatos TV.